Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Entenda algo, eu tenho visto muitos jovens por aí, com a minha idade, com a sua idade, vencendo na vida. Muitos jovens conquistando tudo que eles sempre sonharam. Mas eu também tenho visto que a maioria desses jovens não estão felizes. Mesmo ainda que eles tenham realizado tudo que eles sempre sonhou, que eles tenham conquistado tudo que eles sempre quis, ainda que eles tenham realizado sacrifícios para chegar onde eles chegaram, isso não trouxe a felicidade que eles esperavam ter. E sabe, por que existem muitos jovens realizados em todas as áreas das suas vidas, mas infelizes? Porque em algum momento da jornada de fé eles escolheram as prioridades erradas. Fala assim com quem está do seu lado assim, ó, prioridades. Você precisa escolher bem. Agora veja a lista de prioridades dos jovens nos dias de hoje. Qual que é o primeiro ali? Em nome de Jesus, me ajuda a pregar. Qual que é o primeiro ali? Amém. E o segundo? E o segundo? E o segundo? E o terceiro? Eu acho que todo mundo está em busca dessas coisas. Tá ou não tá, Tony? Acho que geral. E a pergunta é: Pastor Júnior, é errado eu querer ser próspero? É errado eu querer conquistar tudo aquilo que eu sempre sonhei? É errado eu querer ter um bom emprego, um bom cargo, uma empresa boa, uma estrutura financeira sólida? Claro que não. Mas eu preciso te dizer que se a sua lista de prioridades principal para a sua vida for esta, você vai conquistar o que você quer, você vai conquistar o que você sempre sonhou. Mas em contrapartida, você não vai chegar a lugar nenhum. Que isso, pastor? Se eu for bem sucedido, se eu tiver grana, se eu tiver carro, se eu tiver aquilo que eu sempre sonhei, eu não vou chegar a lugar nenhum. Não. Fala assim, por quê, pastor? Vamos de novo. Por quê, pastor? Porque ganhar sem Deus é perder. E nós só vamos experimentar o tudo de Deus quando entregarmos tudo para Ele. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Pastor, qual a sua sugestão? O que você me orienta que seja as minhas prioridades daqui para frente? Porque as minhas prioridades eram aquelas. Pode falar sim ou não? Sim. Fala assim, primeiro, o Pai. Vamos de novo? Vamos lá. Em primeiro, o Pai. Em segundo, o Filho. E em terceiro, fala assim, ó, o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Quando você tem o Pai, quando você tem o Filho e quando você tem o Espírito Santo, as demais, ó, como é que é, Jorge?
quando você tem o Pai, quando você tem o Filho, quando você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Agora, quando você tem prosperidade, quando você tem carro, quando você tem um mulherão, um avião do seu lado, a casa que você sempre quis, você tem tudo, mas você não tem nada. Porque adianta ter uma mansão e não ter amigos para compartilhar desse sonho? O que adianta eu ser um homem próspero, mas vazio da presença de... Eu cheguei a um ponto da minha vida, eu, pastor Júnior, que eu já não tenho mais medo de perder nada por estar na presença de Deus. Fala assim, por quê, pastor? Porque eu sei de onde eu vim. Eu nunca vou me esquecer de onde Ele me tirou. E quando você entende quem você é, e quando você entende de onde Ele tirou, você não tem medo para onde Ele pode te levar. Ou seja, ainda que eu perca tudo na presença de Deus, e eu sei que eu estou ganhando. Ainda que eu não seja quem eu sou, com a estrutura que eu tenho, se eu estiver em Deus, eu sei que eu ainda estou ganhando. Porque em Mateus 16:25 vai dizer: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por mim, esse a encontrará. Eu estou disposto, minha esposa está disposta a recomeçar tudo de novo, se for necessário, para permanecer na presença. Então as pessoas vão dizer que é loucura fazer o que vocês fazem, se dedicar o tanto que vocês se dedicam, estar todos os dias na igreja. Ei, meu irmão, mas isso é apenas a semeadura. E sabe por que tem muita gente que não está tendo a oportunidade de colher? Fala assim, por quê, pastor? Porque não plantou. Mas nós temos que ser o tipo de jovem, de homens e mulheres, que vamos nos posicionar. Porque para mim não é normal uma abertura de Olimpíadas zombarem daquilo que Deus fez para nós estarmos aqui. Para mim não é algo comum você subir ao pódio em primeiro lugar e querer falar do amor de Deus e não poder. Para mim não é algo comum você querer expressar a sua gratidão por Cristo, porque você chegou aonde poucas pessoas tiveram a capacidade de chegar, e as pessoas tentarem te calar. Ei, meu irmão, algumas pessoas podem se calar, mas eu não me calarei em você. Algumas pessoas podem se omitir, mas eu não me omitirei em você. Deus me levantou para representar o reino, e seja onde for e onde eu estiver, eu falarei desse amor independente das consequências que virão contra mim. Eles não vão nos calar nas casas de lei, eles não vão nos calar na Câmara dos Deputados, eles não vão nos calar no Congresso Nacional, eles não vão nos calar nas Olimpíadas, eles não vão nos calar em uma Copa do Mundo, eles não vão nos calar dentro das televisões, dentro das situações que eles têm nos criado para nos silenciar, porque ainda que eles tentam nos manter em silêncio, Deus tem levantado homens e mulheres compromissados com a palavra do reino de Deus. Ainda que nós não consigamos falar, homens e mulheres irão fazer libras para falar do amor de Jesus. Ainda que não consigamos nos expressar com os lábios, quando nós ganharmos, nós levantaremos as mãos e dizendo: eu não posso falar, mas a minha adoração é para aquele que é dono do ouro, da prata
levanta e o nome que está acima de todos os nomes. Mas para isso acontecer, nós precisamos de ser uma geração que diz sim para Jesus. E dizer sim para Jesus, nós queremos dizer, ou conjecturar, ou até querer ser parecido com Pedro. Todo mundo conhece a palavra que está em Lucas 5, o milagre da grande pesca. Coloca para mim aí Lucas 5:5. Lucas 5:5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a... Veja bem, todo pregador, todo líder, todo ministro de louvor fala, naquele momento que ele estava perante a madrugada, Pedro sabia o que estava fazendo, era o horário propício para se pescar, por isso ele estava ali. Tá bom, pescar de madrugada é bom, é mais propício os peixes subirem. Só que tem um porém. A palavra de Deus vai dizer que, estando lá à noite, nada, ele não pegou nada. É eu que estou falando? É o que há? Quem fica em um ambiente onde não está dando certo? Pegou, Marinho? Quem permanece em um ambiente onde está tentando fazer algo, e aquilo que aquela pessoa está tentando fazer não está sendo algo bem sucedido? Ninguém, mas tem um porém. Você só persiste em algo que está dando errado quando você está precisando. Pedro não estava ali somente porque aquele horário era um horário propício para se pescar. Pedro não estava ali somente porque ele era um empreendedor e entendia que naquele horário ele seria bem sucedido na sua pesca. Não. Pedro estava ali de madrugada, no horário que nós estaríamos dormindo, descansando, porque havia uma necessidade. Pedro estava ali porque estava precisando. Não era somente porque era um bom horário. Quantas vezes eu já saí de casa para trabalhar, comecei a rodar no aplicativo, aí minha esposa fala assim: aí, como que tá? Eu, péssimo. Você sabe como é que entra. Tá dando nada. Vem embora. Não. Vem embora. Não. Sabe por quê? Porque havia uma necessidade de estar ali. Porque eu precisava do recurso para suprir algo que estava dentro daquilo que eu precisava. Quantas vezes eu saí de casa para procurar emprego, Marion, com o currículo na mochila, sem dinheiro da passagem e com fome. E quantas vezes eu fiquei na rua até depois do horário do almoço com fome, porque eu não tinha dinheiro para comer alguma coisa na rua, porque eu tinha uma necessidade. Só permanece em ambientes impropícios aquele que está precisando. Você não permanece lá porque você quer. Às vezes você não está nesse emprego porque você quer. Às vezes você não está tomando certas atitudes na sua vida como jovens, que está te complicando ainda mais porque você quer, mas porque existe uma necessidade. Mas por que, pastor Júnior, Jesus não operou o milagre de madrugada? Por que, pastor Júnior, Jesus não fez 35 mil passageiros aparecer naquele dia que não tinha passageiro? Por que o
extraordinário de Deus não aconteceu de noite, mas só aconteceu pela manhã. Porque Deus não vai agir em cima da sua necessidade, Deus vai agir em cima da sua impossibilidade. Não entendi, pastor Júnior. Quando dá para pescar, Ele vai deixar você lá tentando pescar. Quando dá para trabalhar, Ele vai deixar lá você tentando trabalhar. Quando dá para você resolver, ir para a rua, entregar um currículo, procurar uma oportunidade, Ele vai deixar você fazer. Mas quando chegar o cenário que você nada pode fazer, Ele chega e diz: eu vou resolver. Porque a sua possibilidade de resolver, você faz. Mas quando chega o impossível, o extraordinário, Ele a conclusão da mensagem, Pedro, os ministros viram e falam: então aconteceu a maravilhosa pesca. Os barcos começaram a transbordar. Precisou de outro barco para ajudar Pedro, e foi lindo, foi um grande milagre. Mas eu vim aqui te dizer, esse não foi o milagre principal. Qual foi o milagre principal, pastor Júnior? Quando Jesus olha para Pedro, com toda a imperfeição que ele tinha, cheio de defeitos e problemas, com caráter precisando se aperfeiçoar, aí ele fala com Pedro: agora você não será mais pescador de peixe, agora você será um pescador de almas. Por que o milagre foi Pedro ser chamado por Jesus? Porque não adianta existir uma atmosfera de milagre e não haver salvação. Não adianta ter milagre, mas não ter a resposta do milagre. Então a palavra de Deus vai dizer que ele entrou no barco, que ele pregou. A palavra de Deus também vai dizer que foi ele quem avistou a Simão, mais conhecido como Pedro. Não foi Pedro quem o viu. E na maioria das histórias que nós acompanhamos, as pessoas se apresentam a Jesus querendo um milagre, as pessoas se apresentam a Jesus querendo uma restauração. Mas com Pedro foi diferente. Por quê? Porque havia um grande propósito na vida de Pedro. Porque Pedro já estava desacreditado, porque Pedro já estava descredibilizado. Historiadores vão dizer, que a grande pesca, que ele só estava lá de madrugada, porque a necessidade dele era pagar os seus impostos. E às vezes você está fazendo coisas que você não quer, está praticando atitudes que não são suas, porque há uma necessidade. Às vezes alguém da sua família, um primo, um irmão, não se apresentou a Deus. Por quê? Porque eles já não têm forças para vir. Mas quando Deus quer, é diferente. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus avistou o barco de Simão. A palavra não vai dizer que Simão foi até Jesus, mas que Jesus foi até a si. Independente do cenário que você vive, Jesus te viu. Independente do que você está passando, Jesus está te observando. Independente das dores do passado e as feridas que você tem, Jesus está com você. E você não pode acreditar essa noite no pastor Júnior, mas hoje, agora, exatamente às 8h57, Jesus marcou um encontro especial com você. Você que estava sem forças, você que estava achando que está forte, Ele falou: hoje é eu e você. O problema meu e seu, que tem apenas 19, o
Problema meu e seu e meu, é que a gente está olhando demais para o tamanho do problema. Porque Pedro não conseguiu ver que Deus poderia fazer algo diferente na vida dele, porque ele estava olhando demais para o tamanho do problema que ele tinha. Por que você não está vivendo o extraordinário de Deus hoje? Porque Ele não quer fazer você viver o amanhã, quer fazer você viver o hoje. Porque você está olhando demais para o tamanho do seu problema e otimizando demais esse problema. Você está olhando demais para o tamanho das ondas e o barco está quase virando, mas você está muito preocupado, porque a tempestade ela é muito forte, porque o barco parece que não vai aguentar. Mas a pergunta que eu te faço é: quem está? Você não pegou não, Maria? Eles estão achando que o barco não vai aguentar, eles estão achando que o barco vai afundar, mas quem está dormindo no barco? Sabe por que o barco não afundou? A paz não está na ausência de momentos difíceis. A paz, meu irmão, a paz não está na ausência de momentos difíceis, mas sim na presença de Deus. Por que Jesus estava no barco dormindo em meio à tempestade? Porque Ele estava lá. O que eu quero te dizer? Você está muito preocupado se o barco vai afundar, mas você está esquecendo de quem está no barco com você. O que Pedro precisava não estava na ausência dos recursos que ele tinha, mas sim na ausência de Deus que não estava no barco dele. Porque quando Jesus entrou no barco, a história foi outra. E aí a gente fica olhando para as pessoas e vendo todo mundo se convertendo muito rápido, todo mundo recebendo de Deus muito rápido, e a gente também quer receber rápido. E quando Jesus nos chama, assim como chamou Pedro, a gente acha que precisa se converter imediatamente. Não é assim que funciona. Jesus chama Pedro, mas ele não se converte assim que ele é chamado. Ele apenas aceita o chamado. A sua conversão, ela acontece durante. A sua transformação não vai ser quando você diz sim. A sua transformação vai ser quando você começar a caminhar com Jesus. O temperamento de Pedro era complicado, a pessoa de Pedro era complicado, a história de Pedro era complicada, mas ele disse sim para Jesus e disse sim para a sua transformação. Pedro, ele era tão intenso que quando Jesus começou a falar com os discípulos que seria morto, que seria crucificado, que ressuscitaria ao terceiro dia, que doutores da lei e fariseus o humilharia, batia nele, que ele sofreria diversas atrocidades por amor a Cristo, para salvar uma geração, uma nação. Aqueles homens olharam desacreditados, não compreendendo o que ia acontecer, mas ficaram em silêncio. E Pedro falou: Senhor, eu não vou deixar. Vamos trazer para o dia de hoje? Não, vamos fugir. Arruma as malas, vamos entrar no barco e não afundou, vamos embora. Aí o próprio Jesus disse para ele, fala assim: apartai-vos de mim, Satanás. Não era porque Pedro era ruim, era apenas porque Pedro ainda não entendia quem ele era. Não era porque Pedro era ruim, é porque Pedro ainda não tinha entendido o propósito que Deus tinha na vida dele. Ei, algumas coisas estão acontecendo com você, não é porque você é uma má pessoa, é porque você ainda não compreendeu o tamanho do propósito que Deus tem na sua vida. Algumas coisas que você passa, não é para diminuir você, é para te deixar mais forte. Por isso que em Mateus 16, 24 vai dizer: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz. Esse é o extraordinário de Deus. Porque a única coisa que Ele nos pede não é dinheiro, é apenas que nós pegamos todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos deixou marcado, e Ele fala: vem.
O engraçado de Jesus é que Ele não te chama sem os seus problemas. Ele fala, pega os seus problemas e vem comigo, porque eu sou o solucionador número 1 de problemas. Eu sou o solucionador das causas impossíveis, porque o meu nome está acima de todos os nomes, e não há alguém tão grande como eu. Mas nós somos intensos, nós queremos brigar. No futebol a gente quer discutir. O meu sogro não está aqui hoje, geralmente é ele, eu não, eu sou o cara que separa. Nós queremos brigar porque nós queremos pregar o evangelho. Quem não quer ouvir, nós estamos querendo sair no braço para resolver. Ideologias políticas, ao invés de haver um diálogo para que nós venhamos a representar aquilo que nós acreditamos, as pessoas estão perdendo a noção, uma matando a outra, namorado tirando a vida da namorada. O que está acontecendo com esse povo? Mas a verdade é que todos nós temos um pouco de Pedro. Pedro, ele corta a orelha de Malco, porque chegou o momento de Jesus ser levado para ser crucificado. Pedro vai lá e, opa, aqui não. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A sua luta não é contra o amigo que está do seu lado, mas a sua luta está no mundo espiritual. E para você vencer certas lutas na sua vida, só será com jejum e oração. Sabe o que Jesus ensina para Pedro? Quando Pedro age com uma boa intenção, cortando a orelha de Malco, que algumas lutas nós não vamos vencer ferindo, mas restaurando. Por quê, pastor? Porque Pedro vai lá e corta a orelha daquele que queria levar Jesus para ser crucificado. Jesus vai lá e restaura a orelha dele no lugar. O nosso Deus não é um Deus de apenas condenação, apesar dele ser fogo consumidor, mas ele é um Deus de restauração. Então pessoas que vêm aqui, elas não podem ser feridas por mim e por você. Pessoas que ainda não entenderam o evangelho, elas não precisam ser feridas por mim e por você. Mas nós temos a missão como jovens de apresentar um Deus que salva, que cura e que restaura vidas. Por quê, pastor? Porque se você está aqui, é porque de alguma forma Ele restaurou em você algo que você havia perdido. Muitas pessoas te feriram, mas hoje eu vim aqui te dizer: nesta noite você está sendo restaurado. E sabe por quê? As pessoas que estão te ferindo não vão entender. Porque elas não entendem o propósito. E sabe por que também algumas pessoas estão te ferindo? Tem gente aqui ferida, traumatizada, e você não entende por que você está passando tudo isso. Fala aí por quê, pastor, me ajuda a pregar. Estou acabando. Fala de novo, por quê, pastor? Só mais uma vez para ficar bom, vai. Porque elas querem o que você tem, mas não sabem como obter. Quem era Daniel? Um dos 3 ministros escolhidos por um rei. Para você entender, o ministro está abaixo do rei, e todos os governadores estão abaixo do ministro. O ministro abaixo do rei, ele era a autoridade máxima. Só que tem um porém, haviam 3 ministros, mas os 2 ministros que regiam aquele país junto com Daniel se levantaram contra ele. Fala assim, por quê? Porque Daniel era um cara diferente. Daniel tinha sabedoria, Daniel tinha atitude, Daniel ele era ousado, mas não era por isso que eles queriam difamar Daniel para o rei. Fala assim, então o que era, pastor? Não era a sabedoria de Daniel, não era a ousadia de Daniel, não era pelo fato que Daniel era um homem preferido do rei, mas sim, eles tinham e queriam aquilo que Daniel carregava.
Por que Saul ele começa a perseguir Davi? Não era pelo que Davi era pelo que Davi tinha. Era pelo que Davi carregava. Ah, pastor, o que você quer dizer que está tudo embolado? Eu não estou entendendo nada. Ei, a função de quem não tem unção é perseguir quem tem. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, se pessoas querem tomar o seu lugar, se pessoas querem te tirar da cadeira, querem te tirar do seu emprego, querem te tirar da presença, é porque você tem unção e elas não têm e nem sabe como obter. Mas a unção que vem do céu, ninguém vai tirar de você. Então eles disseram: vamos procurar algo, vamos caluniar aqui Daniel de alguma forma, mas não tinha nada. A única forma da gente conseguir derrubar esse cara é falando do Deus dele. Vamos lá no rei, vamos fazer uma reunião que ele não vai estar presente. Vamos falar com o rei que agora não pode adorar os outros deuses durante 30 dias, apenas o Senhor rei. Daniel não estava na reunião, mas Daniel ficou sabendo da reunião. Olha o que vai dizer em Daniel 6:10. Estou encerrando. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o rei tinha sido assassinado, quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus, e ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Fica sobre seus pés. Caluniaram Daniel. Estavam procurando um objetivo para humilhar Daniel, para tirar ele do poder. Mas o poder não pertencia a Daniel, o poder pertencia a Deus. E o único motivo que eles acharam foi dizer que Daniel estava adorando a Deus. E fazendo isso, eles não sabiam com Deus que eles estavam mexendo. Mas a questão é que eu não quero falar sobre o que eles fizeram com Daniel, mas eu quero falar sobre a atitude de Daniel. A palavra de Deus vai dizer em Daniel 6:10 que Daniel costumava orar 3 vezes. Fala com seu irmão assim, 3, fala com ele aí. Fala de novo, 3. Agora faz assim, ó, de manhã, de tarde e de noite. Quantos dedos tem aqui? Quantos? Você está de óculos, você está enxergando bem. Boa, você viu? 3. Oh, gostou? Foi certo aí? Ainda bem que eu acho que ninguém fala inglês. 3 vezes ao dia. O engraçado que nós estamos perguntando para você essa noite, através desse tema: aonde Jesus está no seu pódio? No pódio de Daniel, Jesus estava sendo colocado de manhã, de tarde e de noite. No pódio de Daniel, Jesus estava em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Não entendi, pastor Júnior. No pódio eu vou ficar onde? No pódio você fica do lado de baixo. No pódio você fica de joelhos, porque a palavra de Deus vai dizer que eu diminua, que ele cresça. Então Daniel adorava o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas os leões foram colocados de jejum por um anjo. Ele passou a noite lá e saiu dando glória a Deus e aleluia, porque nós precisamos entender que Jesus está em primeiro, Jesus está em segundo e Jesus está em terceiro na nossa vida. Qual a minha posição no pódio do lado de baixo?
Qual a minha posição no pódio? De joelho, porque quando você diminuir, Ele vai crescer, e quando Ele crescer, Ele vai te levantar na presença dEle. Te jogaram na cova, mas pelo mesmo lugar que eles te jogaram, eles tiveram que te levantar para você subir. Ainda que seja decretada a sua morte, a morte da sua família, eles não estão aqui não. Ainda que eles tenham dito que é o seu fim, que você não vai poder adorar, que você não vai poder pregar, você vai falar: eu vou adorar independente das circunstâncias. Ainda que disserem: vamos te jogar na fornalha, não tem problema, vai um, vai dois, vai três, mas o quarto vai estar lá dentro para te tirar do fogo, e você não será consumido. Você pode dar um glória aí em nome de Jesus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e nas promessas de novo eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, e nas promessas de novo eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, e nas promessas de novo eu creio em ti. Deus nos afasta do mar do pecado onde nós pescávamos, mas às vezes a gente insiste em voltar lá para pescar novamente. Eu quero ver muito, irmãos, vocês crescerem. Eu quero ter muita felicidade de olhar para vocês e ver vocês em outros níveis da vida de vocês. E como você vai crescer? Fazendo como Daniel fez, ouvindo apenas uma voz que poderia mudar a vida dele, que é a voz do Deus Todo-Poderoso. Como Pedro cresceu e evoluiu na presença de Deus, como? Ouvindo o chamado de Jesus. Ei, pare de ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Pare de ouvir conselhos de casamento com quem nunca foi casado. Para de ouvir conselho de namorico se você nunca namorou, se você nunca teve um relacionamento bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Escuta alguém casado, que está crescendo na presença de Deus, que está voando alto como águia. Essa pessoa vai tirar você de onde você está. Sabe por quê, meu irmão? Águia ensina você a voar com águia. Se você andar com galinha, com passarinho, você vai ficar só ciscando. Sabe quando Deus começou a mudar a minha vida? Quando eu falei com Ele assim: Deus, tira da minha vida tudo aquilo que tem afastado a sua presença de mim e eu da sua presença. Fiquei sozinho. Ah não, pastor, não aguento ficar sozinho, não dá. Vai morrer. Não vai suportar as adversidades da vida. Sabe por quê? Os seus amigos de churrasco só vai estar lá no churrasco. O seu amigo da resenha só vai estar lá na resenha. O seu amigo do rolezinho só vai estar lá no rolezinho. O seu amigo que anda no seu carro, ele só vai andar com você no seu carro, porque quando o seu carro estraga, ele não vai andar a pé com você. Sabe as pessoas que têm que caminhar com você? Aquelas 12 que você escolheu para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E quando essas 12 andarem com você, Deus levantará mais pessoas alinhadas no propósito. Então, se você quer ser sucedido em todas as áreas da sua vida, da sentimental à financeira, vou virar de costas para não falar que é indireta. Comece a analisar a mesa que você senta, as vozes que você está ouvindo, porque nem todo mundo que tem algo a dizer está dizendo algo que vai te fazer crescer. Já ouvi coisa demais.
Até que um dia eu falei assim, olha, se esse assunto for continuar, eu levanto da mesa. Aprendi, irmão, que se a presença de Deus não merecer aquela mesa, eu não preciso estar sentado lá. E eu sei que todo mundo, não tem exceção, cada pessoa que está aqui, ó, todas as pessoas que estão aqui têm um potencial de crescimento extraordinário, mas às vezes está vivendo frustrada por algumas escolhas erradas. Mas assim como Pedro teve escolhas erradas, Pedro negou a Jesus. Moisés matou um cara, Jonas correu, fugiu, não queria o chamado. Todos esses, ainda que errou, Deus tinha algo especial para eles. O que eu quero te dizer? Ainda que você errou, ainda que você tenha falhado, ainda que hoje você errou de alguma maneira, ainda que você tenha falado do seu irmão, ei, eu não quero saber, mas o que eu quero te falar é: Deus ainda tem um lugarzinho para você do lado dele, porque Ele não quer saber o que você fez, Ele quer te levar para uma nova atmosfera. Eu vim aqui te dizer, Deus te levará para outro nível, para outro patamar, mas para isso é preciso uma mudança de atitude e mentalidade. Deus levantará jovens dessa igreja para outras nações. Deus tirará jovens de comunidade, de ambiente de vergonha, e levantará como profeta, e pessoas vão dizer: você é o improvável. Você vai dizer: eu sou, porque Deus me levantou para a boa obra, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Em ti, meu Deus. Irmão, o inferno não vai te parar, não. Esses problemas e tempestades que você está enfrentando não vai te parar, não. O que as pessoas estão falando de você é azar delas, porque a palavra de Deus diz: eu bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Então você que está aqui hoje, totalmente sobrecarregado, desprovido de fé, cansado, você que está pensando: nossa, meu Deus, não sei nem como que eu vim hoje, está sem força, batida e pensando que você não é ninguém, é um zero à esquerda. Você não é. Você não é. Tudo dá errado para mim. Dá, porque primeiro tem que dar errado para depois dar certo. Para mim deu errado até os 30 anos e ainda está dando errado. Eu tô achando que uma hora vai dar certo. A única coisa que deu certo foi que eu casei, o resto tá indo, vai chegar lá. Então, se eu como pastor estou tendo paciência para aproveitar o extraordinário de Deus, crendo que Ele irá chegar, por que você não pode ter? Eu queria que você que está cansado, não é para aceitar Jesus, não é para rodar aqui na frente, não. Você que está cansado, você que veio aqui, essa palavra que foi para você, você fala assim: cara, eu vim no dia certo, queria que você viesse, que eu quero orar com você. Eu e mais um bocado de gente. Você que veio aqui, essa palavra foi para você. Tem várias pessoas que veio, mas sempre tem que vir uma para depois vir 5. Então você, ó, aqui tem uma irmã. Quem mais? Que chegou aqui extremamente sobrecarregado, mas foi edificado de alguma maneira por essa palavra. Eu queria que você viesse aqui. Tem mais gente aí. Quer que eu vire de costas? Eu vou virar aqui, ó. Você vem aqui na frente. Tá cansado, mas a palavra foi a palavra certa. Aqui, ó. Nosso lindão tá aqui, ó, pra você ver que bênção.
Sabe o que Deus me tocou aqui, gente? Não preocupa se passar um pouquinho do horário não, que o escudo está marcado hoje para acabar meia-noite. O Titã já preparou a pizza, depois já busca lá para nós. Você vai pagar, né? Próximo. O que acontece, gente? Às vezes a gente está pregando aqui, às vezes eu converso muito com o Eric, a gente está cantando, a gente fala, só Deus, por que eu estou pregando? Porque parece que ninguém ouviu. Por que eu estou cantando? Parece que não chegou nem ninguém, a gente não sabe. Que não é através de nós. Não somos nós quem derramamos a unção. Não somos nós que derramamos o entendimento. É o Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente fica frustrado porque a gente acha que é em nós. Não, nós somos meros instrumentos. E nós somos tocados. E as notas emitidas por nós, que está baseado no Espírito Santo de Deus, que vai trazer transformação para a vida de vocês. Perdão não é sobre quem libera, não é sobre quem recebe, é sobre quem libera. Eu estou sentindo de Deus que essa noite é a noite de liberar perdão, para que seja destrancado, desbloqueado algumas chaves nas nossas vidas. Eu não sei, vou virar de costas de novo. Eu não sei se você precisa liberar perdão, se você precisa perdoar ou ser perdoado. Mas eu sei que após essa liberação de perdão, vai desbloquear tudo que está bloqueado na sua vida. Você sabe disso. Então, se você tem que perdoar, perdoe, porque não é sobre quem vai receber, é sobre você que está liberando. Eu quero muito que você viva o extraordinário de Deus essa noite. Eu vou orar, eu quero que toda a igreja feche seus olhos. E durante a minha oração, se você sentir, se a pessoa que você quer perdoar estiver aqui, se a pessoa que você quer liberar esse perdão estiver aqui, presente neste culto, nessa igreja, eu quero que você vá até essa pessoa debaixo da autoridade do Espírito Santo. Se assim você sentir, e perdoe essa pessoa, porque algumas áreas da sua vida precisam ser desbloqueadas para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu queria que vocês todos fechassem os seus olhos e que o louvor viesse junto comigo. Deus, oramos agora, Pai, por aqueles que estão feridos, e oramos também, Deus, por aqueles que foram feridos. Oramos, ó Pai, por aqueles que pensaram em desistir do seu ministério. Oramos por aqueles que entraram aqui sem força e sobrecarregado. Mas nós entendemos, ó Pai, que o Senhor os trouxe aqui porque havia uma palavra libertadora de transformação para essas pessoas. Deus, o coração que precisará liberar o perdão esta noite, que ele seja liberado. Pessoas que precisam receber o perdão, que elas recebam e também que elas venham liberar. Pai, nós queremos viver como jovens, como uma geração, o extraordinário da sua palavra. Por isso, Deus, não permita que os nossos jovens, que os nossos adolescentes permaneçam caídos, mas assim como o Senhor fez com Pedro, os levante esta noite para viver a maravilhosa palavra do Senhor. Ainda que disseram que não chegaríamos a lugar nenhum, ainda que disseram que não poderíamos manifestar a glória de Deus, ainda assim o Senhor nos permitiu estar aqui. Deus, o coração que pensou em desistir, que ele seja restaurado. O coração que veio aqui, Pai, contrito, porque recebeu palavras de contrariedade, que não iria chegar em lugar nenhum. O Senhor está dizendo: eu te levanto, e você não vai parar pelas circunstâncias que você vive, mas você continuará firme na minha presença. Ei, assim como Isaías, Deus está se manifestando aqui, e a única coisa que você tem visto é um vale cheio de ossos secos. A única coisa que você tem visto é um ambiente de morte. A única coisa que você tem visto é que não vai dar para chegar a lugar nenhum. Deus está falando com alguém aqui. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esse ambiente conturbado. Profetiza sobre esse ambiente contrário. E a glória da segunda casa e a manifestação do meu Espírito acontecerá
fosse palavras que eram para te fazer desistir, para te fazer caminhar para trás, Deus está te levantando como estaca no seu lar. Pessoas que acham que são fortes, não carrega a força que Deus está colocando em você, porque Ele te levantou como pilar de sustentação do seu lar. Levanta a cabeça. A partir de hoje, você não entrará e andará em nenhum ambiente com a cabeça baixa, porque você é filha de Deus, e hoje Ele está se manifestando a transformação no seu lar, através da sua vida. Ambiente de adoração não é criado só quando nós estamos dando glória a Deus, aleluia, meu irmão. Ambiente de adoração é criado quando nós estamos recebendo uma porção do céu. Hoje várias pessoas aqui receberam uma porção. Eu tenho certeza que vocês todos foram fortalecidos, mas vocês não são fortalecidos para ficarem apenas fortalecidos por si mesmos, mas vocês foram fortalecidos para que a história de vocês mude a história de outras pessoas. O ambiente que você vive, a condição que você vive não condiz com o que você é. Se você mora na comunidade ou mora num ambiente onde as pessoas são prósperas, isso não importa, porque aquilo que está ali não vai para o céu, mas você vai. A gente não chora porque a gente está triste, meu irmão. A gente chora porque a gente está recebendo algo de Deus, é ou não é? Não é do pastor Júnior, não. Não sou ninguém aqui, irmão. Acho que por isso que Deus às vezes Ele me pega. Essa semana aprendi demais. E eu aprendi muito, irmão. E às vezes a gente aprende ou a gente não quer aprender. Você entende? Às vezes você vai ouvir coisas que você não quer. Às vezes você vai passar por situações que você nunca imaginou você passar. Mas não é porque você é muito pequeno, não é porque você é insignificante. É Deus te dizendo: ei filho, você precisa aprender a passar por isso, porque é onde eu vou te colocar. Você não pode ser soberbo e pensar que você é maior do que as outras pessoas. Eu acho que é por isso que Deus tem me dado essa oportunidade de estar aqui. Porque eu não ligo se tem 100 pessoas aqui, 300. O que eu fico feliz é de ver o Guilherme, Pedro, Antônio. O que eu fico feliz é de ver aqui a turma no altar, Stephanie, que está aqui desde o começo, John, outras pessoas que eu não sei o nome. O que eu fico feliz é de ver vocês aqui, cara. Porque o que vai adiantar eu ter 50, 70, 150 pessoas aqui e elas ficarem entrando e saindo, nunca está aqui? Mas eu sei que em vocês foram criadas raízes profundas e raízes de sabedoria, e por isso vocês estão aqui. Não é pelo pastor Júnior, pelo pastor Stefano, é porque vocês estão enraizados nesse propósito. Então esse ministério ele vai crescer no tempo que ele tiver que crescer, e já está crescendo. Mas é porque nós entendemos que não depende de mim, não depende da Najara, não depende do pastor Stefano, depende da única e exclusiva vontade de Deus. E sabe por que vai crescer? Porque quando você estiver pronto, você vai começar a trazer muita gente para esse lugar, com testemunho que Deus vai te usar na sua vida. Então levante sua mão e dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é lindo e maravilhoso. Digno de louvor, tu és
Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.